No Evangelho de hoje nós vemos que Jesus foi convidado para um almoço, para uma festa. E eles, diz o Evangelho, observavam o que Jesus fazia, porque ele estava na casa do chefe dos fariseus. Então todos estavam observando o que Jesus fazia. Só que Jesus observava o que eles estavam fazendo. E por isso Jesus falou essas parábolas. Isso serve para nós, porque muitas vezes nós começamos a olhar, a observar os outros, a julgar os outros, a criticar os outros. E esquecemos que Deus está olhando para nós, que Cristo olha para nós. E quando Ele olha para nós, Ele também enxerga os nossos erros. E nós muitas vezes não procuramos nos abrir para a correção de Deus, para a correção de Cristo. Nós só queremos saber de olhar os outros, corrigir os outros, criticar os outros. E por isso que Jesus vai dizer essas parábolas desse homem que é convidado, que quando você for convidado, procure ocupar o último lugar, não o primeiro lugar. Porque poderá chegar alguém e que o convidado vai pedir para que você saia do primeiro lugar e fique lá no último lugar. E você passará vergonha. Pelo contrário, se você estiver no último lugar, você poderá ser chamado mais para cima, mais para frente, mais para perto do dono da festa. E então você será honrado na frente dos outros. É a humildade que Deus nos convida para vivermos. E Ele ainda diz ao dono da festa: quando tu deres uma festa, procura convidar não os amigos, os familiares, os parentes, mas os coxos, os pobres, aqueles que são excluídos, porque assim esses não têm como te retribuir. E aqui Jesus fala da gratuidade dos nossos atos, da gratuidade das nossas intenções, da gratuidade de tudo o que fazemos. Porque nós somos assim. Somos pessoas que fazem o bem, mas fazem o bem para aqueles que podem nos retribuir. Isso sai da humildade. Isso quebra a nossa caridade. Isso quebra o dom que ofertamos. Então, quando nós fazemos algo para alguém, nós já esperamos algo em troca. Ou quando alguém nos faz algo, nós pensamos: puxa, eu preciso fazer algo para aquele que me ajudou. É uma retribuição, que não é que é totalmente errada. Mas quando nós fazemos para Deus, nós devemos fazer sem esperar nada em troca. Devemos fazer por amor a Deus. E Jesus nos convida a nós a vivermos esta humildade de não procurar o último lugar. E aqui é um pouco difícil para nós vivermos essa humildade. Porque quantas vezes nós até fazemos de humilde. Nós muitas vezes não temos a ideia do que é a humildade. Às vezes nós pensamos que somos humildes, mas atrás de nós, dentro das nossas máscaras, está um orgulho. Quantas vezes nós falamos para o irmão: eu não falho nada, olha que eu só erro, eu só peco, eu não valho nada. Para quê que nós falamos? Para que o irmão
chegue para nós e fala: não, você vale alguma coisa. Você, para que Ele venha e nos levante o nosso ego. Então, atrás dessas palavras, muitas vezes se escondem um querer ser elogiado. E aí não está a humildade. Também quando nós vemos muitas vezes as pessoas se dizem humildes, então inclinam a cabeça, fazem aqueles gestos, ficam com um terço na frente, na mão para aparecer. Nossa Senhora pede para caminharmos com o rosário, principalmente neste mês, ela pede para caminharmos, mas para rezarmos, para combatermos o mal, o inimigo, não para aparecer. Se eu carrego o terço para me mostrar, não vale nada esse meu gesto, esse meu ato. Eu estou dando um contra-testemunho. Eu não estou sendo uma pessoa humilde e nem estou vivendo aquilo que Nossa Senhora está pedindo. Se eu me inclino a cabeça, mostro que sou de oração, quero mostrar aos outros, olha quanto eu sou piedoso, quanto eu sou humilde, e depois não aceito uma correção do padre, que vem falar na caridade, não aceito a correção do irmão, que muitas vezes vem para ajudar a crescer. Cadê a humildade? Não tem humildade. É uma pessoa que quer se mostrar humilde, que quer se fazer humilde, mas não é humilde. É longe de ser humilde. E muitas vezes nós somos assim. Mostramos para os outros que somos bons, que somos humildes, que procuramos o último lugar, mas quando aquele não vem e fala: olha, eu estou no último lugar, e o outro não vem e me chama para a frente, eu fico irado, fico nervoso. Por quê? Porque eu queria ser reconhecido pelo ato que eu fiz. Quando nós fazemos alguma coisa e nós não somos reconhecidos por aquilo que fazemos e ficamos nervosos, irados, é porque nós não fizemos por amor a Deus. E Deus nos pede para fazer isso por quê? Para fazermos isso por amor a Ele, nos colocarmos em último lugar por amor a Ele, não para estarmos no último lugar ou no primeiro lugar, ou onde quer que seja, mas para sermos e fazermos tudo por amor a Ele, não procurar privilégios, não procurar lugares de honra. E até na igreja nós vemos isso. As pessoas vêm e se sentem melhor do que os outros. Jesus, ele fala aqui porque ele está olhando o reino dos céus. E o reino de Deus que ele já institui nesta terra é um reino onde não tem aqueles melhores ou piores. Não tem aquele que é um melhor do que o outro. Todos são bons, todos são iguais. Cada um tem os seus dons, cada um tem as suas qualidades que servem para o reino, devem servir para o próximo. Mas não é porque eu tenho um dom que eu sou melhor do que o meu irmão, que eu devo desprezar o meu irmão, que eu devo julgar o meu irmão, que eu devo condená-lo. Muito pelo contrário, Jesus nos chama a amar o meu irmão, com os defeitos, com os erros que ele tem, com as qualidades que ele tem. Eu devo procurar imitar cada vez mais a Deus, procurar imitar cada vez mais a Cristo, que nos amou como somos. E aí que está a humildade. Devemos ser aquilo que nós somos. Não devemos fingir ser quem não somos. Devemos ser quem somos, sermos iguais. É por isso que na primeira leitura do Eclesiástico, ele diz que aquele que é grande, ele sabe ser humilde. Aí está a qualidade dele. Ele sabe, ele reconhece aquilo que ele é. Quem sabe quem é, quem se reconhece quem é, não precisa mostrar para ninguém.
que é bom, que é melhor. E na realidade, nós somos todos miseráveis. Somos todos dependentes da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E devemos reconhecer na nossa vida quem somos. Se nós, à medida em que nós reconhecemos o que somos, percebemos a graça de Deus na nossa vida. E aí seremos humildes. Seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E aprenderemos a respeitar os outros, aprenderemos a amar os outros, a perdoar os outros, porque Deus nos perdoa, porque Deus me perdoou. Então eu perdoo o outro. Então eu não faço nada com interesse, porque Deus já me deu aquilo que eu preciso, que é o seu perdão, que é a sua misericórdia. Nós, diz Paulo, estamos diante do Deus vivo, da Jerusalém celeste. Não estamos diante de um Deus que é terrível, que quer nos castigar, que quer pisar sobre nós. Estamos diante de um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós, que deu a vida do seu Filho para nos tornarmos também nós filhos de Deus. Ele nos adotou. Para quê? Para nos amar, para que possamos estar com Ele depois dessa vida. Não entregou o seu Filho para nos condenar, para nos amedrontar, para nos deixar cheio de medo. Então eu não peco porque tenho medo de Deus. Não, não é isso. Eu não peco porque eu amo a Deus e não quero ofendê-lo. Eu não peco porque eu quero me encontrar com Deus. Por isso que eu não peco. Não porque eu tenho medo de Deus, porque Deus é aquele Deus de misericórdia, que me perdoa à medida em que eu me esforço em sair do pecado, em que eu me esforço, em que eu me arrependo. Se eu não me arrependo, Deus não me perdoa. Mesmo Deus sendo amor, se eu não me arrependo, Deus não me perdoa. Se eu não luto contra o pecado, Deus não pode me perdoar. Porque Ele é amor e Ele sofre conosco. Mas Ele sofre para que nós nos convertamos, não para que nós continuemos no pecado, continuemos no mal, continuemos seguindo o caminho das trevas. Ele quer a nossa felicidade plena. E é por isso que quando alguém chegar em você e te humilhar, te deixar lá embaixo, você tem que se lembrar de que você tem um Deus que te ama. E esse Deus é que você deve ter consciência de que, se Deus te ama, você tem um lugar no coração de Deus. Então você não é nada. Você tem um valor, você tem o seu valor. Então, se você tem o seu valor diante de Deus, não precisa mostrar para ninguém aquilo que você não é. Você tem que ser aquilo que você é, procurando ser humilde, procurando se apoiar em Deus, que é misericórdia. Porque nós todos temos um lugar no coração de Deus e somos importantes para Deus. Se não fôssemos, Deus não se importaria conosco. Deus não daria o seu Filho para morrer por mim. E se Ele o fez, é porque eu sou importante para Ele. Então o outro pode me xingar, pode pisar em cima de mim, pode falar que eu não sou nada, mas eu sei que Deus, Ele me ama, e eu tenho o meu valor diante de Deus. Posso não ter valor para as pessoas do mal, para as pessoas que estão com o inimigo, mas para Deus eu tenho valor. Então eu não preciso mostrar nada a ninguém. Eu não preciso ficar buscando, mendigando palavras boas, elogios de pessoas. Porque eu devo estar com Deus. Eu devo procurar cada vez mais estar com a minha consciência limpa e tranquila junto com Deus. Por isso, irmãos, procuremos crescer na humildade. Crescer
na humildade significa crescer no amor para com Deus, significa reconhecer quem somos diante de Deus. E diante de Deus não podemos mentir. Devemos ser o que somos. E assim devemos ser aquilo que somos e viver contentes porque Deus nos aceita, porque Deus nos ama. E não procurar pisar nas pessoas, não procurar fazer nada com interesse para as pessoas, mas procurar viver a nossa vida segundo aquilo que Deus pede para cada um de nós.